Vamos lá, meus amigos. Bom dia, Suca. Começando aqui mais um dia do nosso estudo. Continuaremos o Livro dos Médiuns, parte 2ª, Manifestações Espíritas. Nós estamos no capítulo 17, Formação dos Médiuns, e hoje vamos entrar no capítulo 14. Antes, porém, trouxe para vocês aqui uma pesquisa que eu fiz na Revista Espírita. Wagner, está atento? Beleza. Trouxe aqui na Revista Espírita, então, alguns trechos de reuniões particulares que Kardec comentava, ou que Kardec orientava, para entendermos a forma como hoje nós desenvolvemos os trabalhos de comunicação com os espíritos, restringindo e muito daquilo que Kardec apresentava para nós naquela época. Então eu vou ler para vocês aqui alguns trechos dessa pesquisa. Peguei assim superficialmente de 3 edições apenas, lembrando que nós temos pelo menos, ali as 12 edições que Kardec divulgou, e depois aquelas que vieram depois. Então dessas 3 eu trouxe alguns trechinhos, então eu vou ler para vocês, para entendermos, porque o que a gente conversou semana passada, ou no nosso encontro passado, tratava exatamente dessa polêmica que nós temos hoje, de que há quase que uma proibição das casas espíritas de que se realizem essas reuniões íntimas ou reuniões particulares. Então eu vou trazer para vocês aqui exatamente aquilo que Kardec publicava a respeito dessas reuniões. Então a gente começa aqui na Revista Espírita, vai anotando aí, janeiro de 1858, evocações particulares, o título é Mãe, Estou Aqui. Kardec faz essa introdução. A senhora X havia perdido há alguns meses sua filha única de 14 anos de idade, objeto de toda a sua ternura, e muito digna de seus lamentos pelas qualidades que prometiam fazer dela uma mulher perfeita. Essa jovem havia sucumbido a uma longa e dolorosa doença. A mãe, inconsolável com essa perda, via dia a dia sua saúde alterar-se e repetia sem cessar que iria logo juntar-se com sua filha. Instruída quanto à possibilidade de se comunicar com os seres de além-túmulo, a senhora X resolveu procurar, em uma conversa com sua criança, um alívio para sua pena. Uma dama de seu conhecimento era médium, mas pouco experimentadas, uma e outra, para semelhantes evocações, sobretudo em uma circunstância tão solene que convida para assistir, me convida para assistir. Não éramos senão 3, a mãe, a médium e eu. Eis o resultado dessa primeira sessão. A mãe, ela começa fazendo a evocação, Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de Júri X, minha filha querida, eu te peço para vir, se Deus o permite. E a criança responde então, mãe, estou aqui. E aí continua depois da entrevista, para que estabeleça essa comunicação, haja essa consolação para a mãe e tudo mais. Então aqui, Kardec foi convidado numa reunião da mãe, na residência dessa senhora, e ali os 3, a mãe, a médium e Kardec, fazem ali então o trabalho de comunicação. Revista Espírita, fevereiro de 1858, palestras de além-túmulo, senhorita Clary D. É feita a evocação e Kardec coloca uma nota então. A senhorita Clary D, interessante criança que morreu em 1850, com a idade de 13 anos, e desde então ficou como gênio da família, onde é frequentemente evocada e a qual dá um grande número de comunicações do mais alto interesse. A palestra que relataremos a seguir ocorreu entre ela e nós no dia 12 de janeiro de 57, por intermédio de seu irmão médium. Então aqui mais um caso em que um espírito familiar se comunicava com frequência com a própria família através do irmão, que era médium. Revista Espírita, dezembro de 1859, um espírito que não se acredita morto.
Um dos nossos assinantes do departamento de Loré, ótimo médium escrevente, escreveu o que se segue sobre vários fatos de aparição que lhe foram pessoais. Abre aspas. Não querendo deixar no esquecimento nenhum dos fatos que vêm em apoio da doutrina espírita, venho comunicar-vos novos fenômenos dos quais sou a testemunha e o médium, e que, como reconhecereis, concordo perfeitamente com tudo o que publicaste na vossa revista sobre os diversos estados do espírito depois da separação do corpo. Há cerca de 6 meses ocupava-me de comunicações espíritas com várias pessoas, quando me veio o pensamento de perguntar se entre os assistentes encontrava-se algum médium vidente. O espírito respondeu afirmativamente e, designando-me, acrescentou: Tu já o és, mas num grau fraco, e somente durante teu sono. Mais tarde teu temperamento se modificará de tal forma que te tornarás um excelente médium vidente, mas pouco a pouco, o primeiro somente durante o sono. Aqui mais um caso de reunião também, em que a pessoa se comunicava com frequência. Revista Espírita, novembro de 1860, Conversas Familiares de Além-Túmulo. Baltazar ou Espírito Gastrônomo. Aqui no caso a Sociedade, 19 de outubro de 1860. Numa reunião espírita particular, um espírito se apresentou espontaneamente sob o nome Baltazar e ditou a frase seguinte por pancadas: Eu gosto de comida e das belas, viva o melão e a lagosta, a meia xícara e o cálice. Pareceu-nos que semelhante disposições num habitante do mundo invisível poderia dar lugar a um estudo sério e que deveria poder tirar dele um ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações de certos espíritos. Era, ao nosso ver, um interessante assunto de observação que se apresentava por si mesmo, ou melhor ainda, que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados, desejosos de nos fornecer meios para nos instruir. Seríamos, pois, culpados disso, não aproveitando. É evidente que essa frase burlesca revela, da parte desse espírito, uma natureza toda especial, cujo estudo pode lançar uma nova luz sobre o que se pode chamar a fisiologia do mundo espírita. Por isso a sociedade acreditou dever evocá-lo, não por motivo fútil, mas na esperança de nele encontrar um novo objeto de estudo. Aqui vimos um caso de que tudo começou numa reunião particular de mensagem vindas por pancadas, e depois o espírito sendo evocado pela sociedade para que pudesse trazer ali as suas impressões. Revista Espírita, janeiro de 1860, Conselhos de Família, ditados espontâneos. Nossos leitores se lembram, sem dúvida, do artigo que publicamos no mês de setembro último, sob o título Uma Família Espírita. As comunicações seguintes lhes são dignas de complemento. São, com efeitos, conselhos ditados numa reunião íntima por um espírito eminentemente superior e benevolente. Elas se distinguem pelo encanto e a doçura do estilo, a profundidade dos pensamentos, e por outro lado pelas nuances de uma delicadeza extrema, apropriadas à idade e ao caráter das pessoas a quem são dirigidos. O Sr. Rabache, negociante de Bordeaux, que serviu de intermediário, autorizou-nos a publicá-la. Não podemos senão felicitar os médiuns que obtêm semelhantes mensagens. É uma prova de que tem simpatias felizes do mundo invisível. E aqui seguem várias outras comunicações. Tem um caso também que eu cheguei até a procurar, mas eu acabei não encontrando, porque eu procurei assim meio que na pressa, mas o caso de um jovem que desencarnou e que ele mantinha contato frequente com sua irmã, que era médium. E aí então ele dizia assim: faz tempo que você não me evoca, mas eu sempre estou por aqui observando o que acontece na sua vida e tal. E aí ele traz alguns conselhos também. Então aqui a gente pegou só algumas publicações mostrando a tranquilidade e a absoluta naturalidade com que Kardec lidava com essas mensagens particulares. Não vemos em nenhuma dessas publicações nenhuma recomendação de que era proibido, de que não era permitido fazer. Pelo contrário, ele estimulava, como ele se fez presente na casa daquela senhora, mostrando exatamente que ali mesmo, na sua própria residência, poderia ser feito.
Então nós vimos aqui, de todas essas datas que nós citamos, de todas essas publicações, são recursos que endossam exatamente aquilo que a própria, né, o próprio Livro dos Médiuns, Wagner, é você entregar isso lá e deixar eles fazerem o julgamento deles. Né? Como a gente fala sempre, não é uma questão da gente sair por aí fazendo reuniões em casa, sem nenhum critério de segurança, sem nenhum estudo, sem nenhum preparo para isso, sem nenhum tipo de orientação. Mas, ao mesmo tempo, não é essa da forma como hoje os grupos espíritas fazem nos centros espíritas, trazendo essas proibições. Não porque não pode, tanto pode como Kardec fazia. E mais, indo além, a doutrina espírita, ela não tem essa preocupação em trazer proibições, em nada, em absolutamente nada do que se estuda. Tudo que ela faz é trazer orientações para que nós nos precavamos, né, daquilo que pode ser algum tipo de preocupação, de transtorno. E como Kardec colocou, inclusive, no próprio Livro dos Espíritos, que a gente já leu, aquela passagem que ele diz que quanto mais médiuns tivermos, melhor. Né? Exatamente, são condutas, métodos de segurança, formas de você analisar. O Livro dos Médiuns, que tinha o título original de Manual dos Evocadores, era exatamente isso, era uma publicação que chegava às livrarias para serem vendidas, para fazer com que as pessoas comprassem e elas mesmas se instruíssem com relação a esse contato com o mundo espiritual. Não é esse pensamento dogmático que nós temos hoje, de novo evocando Moisés lá do Antigo Testamento, dizendo que não pode, que é proibido. Se você tiver condições de fazer, tiver segurança e souber fazer uma análise daquilo que está sendo feito, por que não? Allan Kardec fazia, entrava em contato com as pessoas, estimulava, orientava, e hoje nós temos uma proibição taxativa de todos os centros espíritas. Então a gente tem que sempre ter aquela nem 8 nem 80, não fazer reuniões fúteis, porque isso certamente pode gerar problemas para aquelas pessoas envolvidas nessas comunicações, pelo fato dos espíritos provocarem esses transtornos através de processos obsessivos, através de influências negativas e tudo mais, ao mesmo tempo que nós não temos que proibir isso se você tiver condições de fazer. Né? Eu concordo, Wagner, né? Eles têm medo dos espíritos, e essa mesma ideia que é transmitida hoje, e infelizmente a gente vê isso sendo transmitido por médiuns de grande conceito. A gente pega, por exemplo, Raul Teixeira, que traz essa orientação, Divaldo Franco, que traz essa orientação, mas isso tudo por quê? Para evitar que as pessoas brinquem com esse processo. Só que generalizando tudo isso e trazendo esse medo, essa insegurança, esse pânico de você se comunicar com o espírito amigo, você acaba provocando isso. Uma daquelas mensagens que eu falei para vocês que eu recebi de grupos mediúnicos, né, ou de médiums, daquelas dúvidas que eu tinha, como eu já falei para vocês, eu peguei algumas questões que eu tinha dúvida e enviei para três médiums diferentes, né? Um no Rio de Janeiro, um em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais. Um desses médiums, que é a dona da Uni, que ela é escritora inclusive, ela faz psicografia em casa. Então ela apresenta aquilo, eu já recebi 2 comunicações dela para 2 dúvidas que eu apresentei, vieram de 2 espíritos diferentes, que inclusive com personalidades diferentes. O primeiro espírito, né, que eu já li para vocês aqui quando eu perguntei, vocês se lembram, por que não é mais fácil a gente se lembrar das coisas, por que os espíritos não se manifestam. Aí então aquele espírito veio e falou, né, filho, presta atenção nisso, né, filho, é mais fácil lidar dessa forma e tal. Quando eu fiz uma outra pergunta sobre outros assuntos, como os animais, como comunidades no mundo espiritual e tal, o espírito veio e me deu um esfrega, né, ele falou assim, para de se preocupar com isso e se preocupa mais com o estudo voltado para a evangelização, ponto. Aí eu li aquela coisa, dei aquela coçadinha na orelha e falei, acabei de tomar um esfrega, né? Mas é exatamente ali que percebe-se o quê? Que os espíritos conversam conosco com absoluta naturalidade, bastando que nós conversemos com eles com naturalidade. Então, enquanto eles me tratou como filho, o outro mandou eu trabalhar direito, né? Então, a gente vê. E nos outros centros espíritas é a mesma coisa. Então, por isso que a gente fala, a gente tem que fazer o estudo sério, o estudo profundo do livro dos médiuns, para a gente não promover transformações baseadas em medos, em dogmas. Mas a gente tem que seguir exatamente aqueles critérios de segurança que já foram experimentados pelo próprio codificador. Ficam com medo dos espíritos na evocação, mas na hora da fofoca, né, de fazer bobagens, não estão nem aí para eles, né? Exatamente, né? Por aí.
Liliane colocou, né, um amigo mais conservador, além de não concordar com reuniões em casa, não concorda com estudos no Pautalk também, porque segundo ele é a mesma coisa, né? Beleza, vamos em frente então, não tem problema. Nós já tivemos, por exemplo, casos aqui de estudos práticos do Livro dos Médiuns aqui no Pautalk. Né? E então, assim, no início, eu cheguei até a começar e eu fiquei preocupado, né, de que forma que isso repercutiria naquelas residências, entre aquelas pessoas que não tinham preparo para isso. Né? Mas aqueles que realizaram era um estudo fechado, era um estudo reservado, né? Só algumas pessoas que eram convidadas e tal. Né? Então, nesse sentido, também poderia acontecer dessa forma? Poderia também, desde que tivéssemos ali todos os critérios de segurança, todas as instruções. Né? A Liliane colocou, né, nem prático não, né, ele só conhece o estudo como fazemos aqui. Né? Pois é, o estudo por estudo é aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente faz um trabalho, e a gente sempre tem aquela orientação, né, quando dois ou mais estão reunidos em nome de Jesus, lá ele estará presente, né, seja pessoalmente quando possível, seja através dos seus emissários. Então, se nós fazemos uma reunião, se nós fazemos o Evangelho no Lar, se nós fazemos uma reunião mediúnica, na verdade é tudo a mesma coisa. A única diferença é que com uns você fala, com outros você apenas é intuído e influenciado por eles. Então, assim, o mundo espiritual se tornou para nós hoje, essa comunicação se tornou quase que um tabu. Um tabu baseado, mais uma vez, no medo, no dogma, na falta de instrução. Mas, novamente, é importante a gente sempre colocar critérios para a utilização dessas comunicações. Bom, eu trouxe para vocês aqui, então, na Revista Espírita, vários artigos que Kardec publicou, falando sobre reuniões íntimas, falando sobre reuniões particulares, reuniões que ele pessoalmente foi orientar na casa de uma pessoa. Então, agora, quer dizer, os temas estão aí, os estudos, né, fica a critério de cada um, e a interpretação, né, infelizmente a gente faz interpretações daquilo que é óbvio, que está claro, publicado, mas a gente interpreta de acordo com a nossa visão. Então, assim como se fazia, né, como se faz até hoje com relação ao Antigo Testamento. Né, mas vamos lá então, tudo certo até aí, né, pessoal? Então eu só queria trazer para vocês essa comunicação. A Lívia colocou lá em cima, lá no centro também não concordam, lá em Salvador, nem com o Pautalk, nem com os trabalhos em casa. Né? Pois é, né, o que a gente fala. O desconhecido é sempre preocupante. E, inclusive essas reuniões particulares, elas são também desconhecidas para muitos, porque eles cresceram aprendendo que tudo só acontece dentro de um centro espírita. Então, se você cresce aprendendo isso, significa que você precisa ter coragem para poder desafiar essa metodologia. Então, mais uma vez, não é um estímulo que nós fazemos para que todos saiam fazendo reuniões em casa, mas é importante saber que não existe uma proibição para isso desde que se tenha segurança. Né? Pois é, mas Kardec era Kardec, né? Só que Kardec recebia comunicações de pessoas que enviavam para ele, como a maioria dessas que nós lemos aqui. As pessoas faziam reunião, mandava para ele publicava e estudava, inclusive, o que as pessoas recebiam. Ele não interferia naquilo que as pessoas faziam. Numa dessas reuniões, daquela primeira que nós lemos, foi quando ele foi pessoalmente convidado para poder ir até lá, e ficaram, então, mais uma vez, a mãe, a médium e ele. As demais, tudo veio, né? Tudo veio por outros médiuns através do correio. Né? A Lívia colocou que Kardec foi um instrumento, né? Como várias pessoas são, sim. Né? Aliás, Kardec não era nem médium. Ele devia ser frustrado como eu, né, Lívia? Né? Porque ele também não era médium e convivia com médium. Né? Então ele ficava com água na boca, querendo experimentar a mediunidade, querendo saber como é que era. Né? Então frustrado como eu. Né? Mas tudo bem. Vamos lá então, pessoal. Bom dia pessoal que chegou. Vamos ao nosso estudo. Nós paramos então no item número 214. Kardec colocou assim, então, aqui, né? Na 213, no último parágrafo, ele colocou assim, né? São estas as explicações mais importantes que tínhamos a dar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência mostrará na prática certos detalhes que seria inútil tratar aqui e que os princípios gerais orientarão. Que muitos experimentem e aparecerão mais médiuns do que se pensa. Isso aqui foi Kardec que disse, Wagner.
copie isso daqui, coloca num quadro e põe em cima da cabeceira da sua cama. E aí então quando você receber visita dos seus amigos, eles vão perceber também. Item número 214. Kardec começa dizendo para nós agora aqui, quando ele fala sobre o desenvolvimento da psicografia, ele fala também sobre os vários tipos de psicografia, né? Tanto aquela que é mecânica, a semimecânica, a intuitiva, a inspirada. Então aqui ele vai dizer o seguinte para nós: tudo o que dissemos se refere à escrita mecânica. Isso porque ele dizia para a pessoa, né? Você se senta à mesa com papel, com lápis, segura o lápis e espera seu braço impulsionar. Então ele fala sempre que os espíritos vão acionar o médium para que possa psicografar. Nesse caso, então, se trata da escrita mecânica. E ele diz assim: é a faculdade que todos os médiuns, com razão, querem desenvolver. Mas a função mecânica pura é muito rara, juntando-se a ela, muito frequentemente, em maior ou menor grau, a intuição. O médium, tendo consciência do que escreve, é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se a escrita é dele mesmo ou de outro espírito. Mas ele não deve absolutamente inquietar-se com isso e deve prosseguir apesar da dúvida. Observando com cuidado a si mesmo, facilmente reconhecerá nos escritos muitas coisas que não lhe pertencem, que são mesmo contrárias aos seus pensamentos, prova evidente de que não procedem de sua mente. Que continue, pois a dúvida, e a dúvida se dissipará com a experiência. Há casos, eu já tive contato com alguns médiuns que relatavam suas experiências. Para alguns médiuns, há aquele transe mediúnico, em que a mente simplesmente apaga, e quando acorda, o texto está escrito. E aí o médium vai dizer assim: poxa vida, que legal, não fui eu que escrevi isso daqui. Com o passar do tempo, começa a já ter uma certa percepção da mensagem que chega. E aí então ele psicografa, e então a mensagem passa pela sua mente e ele tem consciência do que escreve. Mas é um processo tão interessante você escrever ao mesmo tempo em que você pensa naquela mensagem, que a impressão que se dá realmente é que você criou aquela ideia. Por isso que a gente percebe que a influência dos espíritos nas nossas ações do cotidiano muitas vezes nos confundem. Porque você está envolvido com uma ideia. De repente você está assim: eu estou lendo esse livro e essa mensagem me parece interessante. Aí você começa a desenvolver um raciocínio em cima daquela mensagem e você acha que é seu, exatamente porque a sua concentração gira em torno daquela ideia. Só que na verdade houve uma contribuição significativa dos espíritos que estavam ali presentes, dando aquela soprada, direcionando seu raciocínio, e quando acaba o seu estudo você diz assim: poxa vida, como eu aproveitei esse estudo. Eu tirei bastante coisa dele aqui que parece que nem fui eu, e de fato não foi. Então começa, primeiro, muitas vezes um médium é despertado através de um transe mediúnico onde ele fica inconsciente. Seria assim a forma de chamar a atenção, de provocar um choque no médium, dizendo assim: olha, você é médium. Alguma coisa aconteceu e você não tinha controle nenhum. A partir do momento em que ele se conscientiza dessa sua faculdade, aí então os espíritos começam a trabalhar de uma forma mais prática, fazendo com que ele esteja envolvido também naquela mensagem. Como eu disse para vocês, muitos médiuns com quem eu conversei, que trabalhavam com psicografia, escreviam as suas mensagens, e aí quando acabava eles falavam assim: olha, eu escrevi essa mensagem, mas eu não fiquei muito, ela não me agradou muito não. Eu falei: mas poxa vida, essa mensagem é tão bacana, ela traz assim um conteúdo tão instrutivo, né? Vocês conhecem a história daquela minha prima que é médium, e durante muito tempo ela psicografou, e dessas psicografias nós trouxemos aqui para a sala. E muitas dessas mensagens, quando eu conversava com ela, ela fazia aquele nariz torto e tal, não gostava, eu não gostei dessa mensagem. Eu falei: poxa, mas a gente tira tanto proveito dela, uma mensagem tão bacana. Ah, não sei, eu acho que eu escrevi isso daqui, porque eu tinha lido isso aqui em algum lugar. E ela começava então a arrumar aquelas desculpas todas, né? Exatamente porque ela não tinha confiança
de que ela serviu de instrumento para que aquela mensagem chegasse, mas pelo fato dela pensar ao mesmo tempo que ela escrevia, ela não tinha certeza se aquilo pertencia a ela ou não. E é exatamente aquilo que Kardec coloca para nós. Né? Acontece muitas e muitas vezes, o Fristones, e normalmente, somente depois de muito tempo de exercício mediúnico, que os médiuns começam a não só se convencerem de que muitas mensagens não pertencem a eles, como eles começam a aceitar que eles também podem contribuir para que uma mensagem seja edificante. Olha só na 215 que interessante. Se o médium não pode ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas de obter esse resultado serão inúteis. A gente para por aqui, tem uma vírgula aqui, mas a gente para só nessa frase, porque é mais ou menos aquilo que Kardec colocou lá no começo desse capítulo 17. Ele dizia assim, a pessoa tenta, esperando alguma coisa acontecer. Se não aconteceu, desiste porque você não consegue psicografar. O máximo que você consegue seria, no caso, que o médium, que a pessoa conseguiria nesse caso, seria transcrever aquilo que veio para ela através da intuição. Então, na verdade, a mensagem vem na mente dela, como se ela estivesse ouvindo alguém ouvindo alguém conversando com ela, ou como se ela estivesse lendo alguma coisa. Seria mais ou menos assim, peguem um fone de ouvido, coloquem uma mensagem e vão escrevendo ao mesmo tempo que a mensagem vai sendo transmitida. Algumas vezes o ditado, a mensagem, ela vem de um modo lento, de um modo tranquilo, mas algumas vezes, dependendo do espírito que se comunica, ele vem tão ansioso que ele solta tudo na cabeça dele. Ele desabafa ali, ele solta toda a mensagem ao mesmo tempo, e o médium tem que ficar desesperado tentando copiar o que ele escreve. Em alguns casos, nessas experiências que a minha prima me contava, ela dizia que às vezes o espírito vinha tão ansioso. A sorte é que ela trabalhava com a taquigrafia, ela trabalhava num tribunal de justiça, então algumas vezes ela começava a escrever em taquigrafia para poder acompanhar aquilo que o espírito falava. Porque ele chegava ansioso, não era um espírito instrutor, era um espírito comum. Então era um espírito que chegava assim ansioso, estava sentindo saudade, precisava falar com alguém, precisava desabafar alguma coisa, então ele chegava já chorando, falando. E ela ficava desesperada, porque ela não conseguia nem fazer através da semimecânica. Ela tinha que interromper a semimecânica e começar a escrever em taquigrafia. Depois ela fazia a transcrição da mensagem que ele copiava. E outras vezes ela dizia assim, olha, eu escrevi alguns pedaços, porque alguns pedaços se perderam, porque eu não conseguia acompanhar. Então a gente vê assim que as várias situações em que o médium tem que se virar para tentar lidar com a personalidade do espírito. É a mesma coisa aqui, quando a gente estuda, ouve estudos aqui no Pautalk, quem está acostumado com alguém que fala com calma, consegue acompanhar com tranquilidade. Quem vem aqui na nossa sala e me vê aqui igual uma metralhadora falando, muitas vezes não entende nem por onde começou a frase. Então a gente vê o quê? É o modo como cada um se expressa. E aí tem que ter aquele cuidado de, quando for trabalhar em colaboração com o médium, que o espírito tenha consciência, porque trabalhar com psicografia é importante educar o médium e educar o espírito. Para que o espírito compreenda as limitações do médium, compreenda que ele precisa ter uma letra legível, precisa ter um ditado pausado para que possa ser copiado, que as coisas não funcionam de uma hora para outra assim, de uma forma tão simples. Então aqui na 215 que a gente leu, se o médium não pode ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas de obter esse resultado serão inúteis, mas ele erraria se por isso se julgasse deserdado. Então, se muitas vezes ele espera que as coisas venham, que as mensagens venham através de uma psicografia mecânica ou semimecânica, ele acaba muitas vezes desistindo. Mas ele se esquece, por exemplo, que ele pode, através da intuição, trazer mensagens significativas. Naquele livro que nós lemos, o Mediunidade dos Santos, muitos daqueles que foram canonizados, que eram padres, que eram freiras, que ficavam em monastérios, em conventos e tudo mais, escreveram livros, traziam mensagens altamente edificantes para a comunidade católica, para os fiéis, ou mesmo para a instituição, vindo através da intuição. A pessoa se concentrava ali na sua cela, no seu quarto, começava a escrever uma mensagem assim de
que vinha de uma inspiração, ele dizia assim, olha, esse livro, essa mensagem, foi uma inspiração divina. Dentro da sua interpretação, de fato foi. Mas o interessante, não tem problema, Liliane, né? Passarinho também participa. Então, na sua interpretação, foi divina, foi seja lá como for, mas o interessante foi a forma como a mensagem veio. Então ela traz ali o título de uma mensagem divina, mas o mecanismo mediúnico, que veio através da intuição, foi tão produtivo como aquela que veio através da psicografia mecânica ou semimecânica. Continua o texto. Se possui apenas mediunidade intuitiva, deve contentar-se... Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Voltando, vocês me ouvem? Ok, né? Tá. É que deu uma travadinha aqui na minha tela. Deixa eu voltar aqui de novo para nós. Onde nós estávamos? Tá. Se possui apenas mediunidade intuitiva, deve contentar-se com ela, que não deixará de lhe prestar grandes serviços se souber aproveitá-la ao invés de repudiá-la. Se depois de inúteis tentativas, realizadas durante algum tempo, não houver nenhum indício de movimento involuntário, ou se esses movimentos forem muito fracos para produzir resultados, não deve hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, nem inquietar-se se é dele ou de outro. A experiência lhe ensinará a fazer distinção. Muito frequentemente, aliás, o movimento mecânico se desenvolve mais tarde. Olha só que instrução bacana essa, mostrando como é a evolução nesses casos. Então a gente viu várias situações. Médiuns que começam de uma forma inconsciente, depois se tornam semiconscientes ou até mesmo conscientes. Alguns que começam plenamente conscientes através da intuição e com o passar do tempo vem ali a fase semimecânica ou mecânica da psicografia. Então cada um vai de um jeito. Então muitas pessoas tentavam naquela época a psicografia mecânica ou semimecânica e percebia que o braço dava ali ligeiros movimentos, ligeiros impulsos, havia ali alguma sensação, mas não produzia absolutamente nada. Aí essa pessoa fechava o livro, colocava ali o livro dos médiuns emburrado na gaveta e desistia do trabalho, sendo que ele poderia ali simplesmente se concentrar e deixar ali que a sua criatividade produzisse alguma coisa. E normalmente, para a gente poder perceber como se pode desenvolver a mediunidade, é sempre recomendável que o médium interaja com os espíritos. De que forma que isso acontece? Primeiro, a gente lembra que é muito natural, só um instantinho, pronto, que é muito natural que é muito natural que o... Agora o rapaz ali me desconcentrou aqui, eu ia falar. Deixa eu ver aqui. Sim, que é muito natural que as comunicações venham de uma forma espontânea, ou seja, o médium fica à disposição, os espíritos vêm, trazem um ditado e acaba. Isso é que normalmente acontece nos tempos atuais. Então assim, o médium escreve, o espírito se despede, e aí então ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. O que Kardec fazia na época dele era fazer uma entrevista com o espírito. Então ele fazia uma pergunta, o espírito escrevia. O Kardec fazia outra pergunta, o espírito escrevia. Então saíam assim páginas e mais páginas desse diálogo, dessa troca de ideias. Então a recomendação que nós temos hoje, quando há um desenvolvimento mediúnico, pelo menos é uma recomendação que eu me baseio naquilo que Kardec apresentava, é que o médium interaja com o espírito. Então ele começa ali uma mensagem. Naquele momento você fica concentrado num assunto. Então você pensa, por exemplo, assim, sobre... O espírito começa a escrever sobre o assunto falando sobre fraternidade.
Aí você pensa assim, obsessão, eu queria saber sobre obsessão, eu queria saber assuntos que tratassem dessa questão da influência dos espíritos. De repente o assunto que está sendo escrito falando sobre caridade começa a se modificar e o espírito começa a falar sobre obsessão. Falar, por exemplo, assim, né, uma recomendação que eu conversava com uma amiga, pergunta sobre música. Fala sobre a música no mundo espiritual, o que os espíritos pensam. Eles gostam de conversar. Esse formalismo que os espíritos chegam, falam aquilo que eles querem e vão embora, isso é uma metodologia que nós criamos. Porque essa naturalidade para o diálogo é absolutamente natural. Imagina que eu sou um médium, que eu sou um espírito, eu desencarnei, aí eu pego, deixa eu ver, eu pego a Silvia lá, que vai ser minha médium, e de repente eu, do jeito que eu sou, do jeito que vocês me conhecem, quantos e quantos assuntos eu não gostaria de conversar com vocês? Mas como ela não me pergunta nada, eu não tenho intimidade com ela, eu não vou ficar falando de assuntos que não dizem respeito a nada. Eu venho, trago uma mensagem que seja produtiva para ela e vai embora. Ela não se interessou em puxar assunto comigo. Seria mais ou menos como se a gente estivesse num banco do metrô, aí alguém chegasse e começava a falar para você de um assunto, a gente ficava, aham, tá. Aí a pessoa se despede e vai embora, você não perguntou nada. Com os espíritos é a mesma coisa. A Cindy colocou, dependendo do espírito, esse processo podia ser bem demorado, né? A pergunta, escreve. Era o que acontecia na época, Cindyzinha. Quando Kardec fazia, a gente já conversou sobre isso, era importante que todos os diálogos ficassem registrados. Por que isso tudo? Porque naquela época não havia tecnologia e nós estávamos numa fase em que a doutrina espírita estava se desenvolvendo. Então havia necessidade de documentação de tudo aquilo que era feito, de tudo aquilo que era conversado. Então imagina, por exemplo, quando nós pegamos uma revista espírita, em que dependendo do diálogo que o espírito tem, nós temos ali pelo menos umas... Na revista espírita teve um caso ali que foram 7, 8 páginas de diálogo que Kardec teve. Então imagina se isso fosse conversado, quanta coisa seria perdida, que não seria possível a publicação. Então certamente naquele começo demorava muito, tanto que ele falava assim que tem espírito que era mais raivoso, que ele quebrava o lápis, rasgava o papel, tinha espírito que começava a escrever e batia a ponta do lápis, o lápis quebrava. Tudo isso por quê? Porque a psicografia era o sistema que estava começando a se desenvolver. Agora, nos nossos tempos atuais, quando a gente estuda sobre psicografia, a gente estuda por uma questão de didática, que é necessário, mas para nós hoje, nos tempos atuais, a psicofonia é muito e muito, muito mais produtiva do que a psicografia. Hoje você pega um gravadorzinho, coloca ali do lado, aí o espírito conversa, o espírito chora, o espírito fala, você dialoga com ele, aí você pega aquela gravação, faz uma transcrição e publica. Então, quer dizer, hoje o nosso método é muito mais prático, mas naquela época havia necessidade de respeitar o tempo, quer dizer, o período em que tudo estava se desenvolvendo, que estava engatinhando, a falta de recursos para registrar aquilo e a necessidade de documentar cada uma dessas comunicações. Por isso tudo era feito através da psicografia. Mas certamente hoje, se nós colocássemos isso em prática, de você fazer uma pergunta, de você fazer uma resposta e coisa e tal, demora muito. É mais ou menos o que a gente faz. Para a gente ter uma ideia mais ou menos da coisa, nós temos aqui no Pautalk o serviço de atendimento fraterno do Espiritismo.net, que acontece sempre às terças-feiras, né? Aliás, aconteceu ontem, essa nossa atividade. E ela é feita através de um PVT, onde a pessoa conta o seu problema, o atendente escreve ali a sua orientação, então fica naquela troca de ideia tudo através da digitação. Para quem digita rápido, ótimo, e para quem não tem habilidade para digitar? Agora imagina você ficar escrevendo durante muito tempo, a dor na mão que dá, o trabalho que é você escrever, a quantidade de papel que acontece. Seria muito mais fácil se tudo acontecesse através do diálogo, através do áudio. Então é exatamente aquilo que nós vemos hoje na psicografia. Por isso as psicografias acontecem da seguinte forma, ou com o seguinte propósito, ou elas são para a comunicação de familiares desencarnados, e aí obviamente há necessidade de que isso seja escrito, porque afinal de contas é uma carta que vai ser guardada, é uma carta que está envolvida ali, que está imantada com o sentimento, né, com um elemento afetivo, isso vai ser mostrado para outras pessoas e tudo mais.
Um outro caso de receitas, né, quando você vai a uma consulta mediúnica, o espírito ele faz um receituário e tudo mais. Né? Aliás, essa é uma questão que vem sendo discutida ultimamente, né, porque a Associação Médico Espírita Brasileira, só abrindo um parênteses, né, ela vem discutindo com os centros espíritas para evitar que haja esse tratamento nos centros espíritas, exatamente para que não fira, né, a nossa legislação, para evitar que o Conselho Federal de Medicina não entre com recurso contra esse tipo de atividade. Então os receituários estão ali em xeque, sendo discutidos, né? A gente não sabe se estão com os dias contados ou não. Porque se por acaso vem um espírito e passa uma receita para alguém que pede uma orientação, isso pode ser considerado o exercício legal da medicina. Né? Então isso vem sendo tema de debates, né, para vocês que lidam com essas informações. Então a gente falava sobre as psicografias de familiares, falamos sobre receitas, falamos sobre livros que são publicados, mensagens que se tornam públicas. Tudo isso há necessidade da psicografia. Agora, numa interação direta com os espíritos, isso pode ser feito através da psicofonia, né, que é muito mais prático para todos nós. Vamos lá. Continuando aqui. Dissemos acima que há casos em que é indiferente saber se o pensamento provém do médium ou de um espírito. E isso acontece, sobretudo, quando o médium, puramente intuitivo ou inspirado, realiza por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa, então, se atribua um pensamento que lhe foi sugerido. Se boas ideias lhe ocorrem, que as agradeça ao seu bom gênio e ele lhe sugerirá outras. Essa é a inspiração dos poetas, dos filósofos, dos cientistas. Só para a gente fazer uma diferenciação daquilo que nós já conversamos, a diferença entre intuição e inspiração. A intuição é o espírito conversando direto, via pensamento, com o médium. Então é como se ele falasse. E existem vários graus de intuição. Alguns médiuns ouvem a voz dos espíritos com tanta nitidez que ele sabe claramente, inclusive, identificar quem é o espírito. Como se ele conseguisse ouvir até o tom de voz, o timbre da voz do espírito. Agora, há casos em que essa intuição é tão sutil que muitas vezes o médium ouve alguma coisa, ele fica em dúvida se foi ele que pensou, se realmente ele ouviu aquela mensagem. Então, da mesma forma que nós temos médiums psicógrafos que têm aquela facilidade enorme de psicografar, enquanto que outros oferecem uma certa resistência para os espíritos, no caso da psicofonia é a mesma coisa, no caso da psicografia é a mesma coisa, no caso da psicofonia é a mesma coisa, da intuição é a mesma coisa. Então, cada médium, nós temos ali as potências, né? Médiums que são mais potentes, médiums menos potentes. Então, isso vai depender do quê? Do treinamento, vai depender da sua própria constituição física, do seu organismo, vai depender da facilidade que ele oferece em termos de boa vontade, em termos de instrução, de preparo para poder trabalhar com os espíritos. Né? Então, tem tudo isso. No caso já da inspiração, essa intuição, né? No caso da inspiração, é aquele caso em que ideias são lançadas e a partir dessas ideias o médium então desenvolve. E essa inspiração também muitas vezes ela pode ser sutil ou ela pode ser muito clara. Então nós temos ali cientistas, palestrantes, professores, artistas que fazem seu trabalho inspirado em alguma coisa. Às vezes ele viu uma paisagem, viu uma situação, ou às vezes surgiu uma ideia na cabeça dele que ele começa a escrever sobre ela. Só que nesse caso dele escrever sobre ela, a ideia original, na verdade, foi sugerida por um espírito. Né? O Firstone lembrou aqui, né, a psicometria também produz interessantes obras, né, como parece o caso do autor que escreveu Os Últimos Dias de Pompeia, né, o autor Edward Bulwer Lytton, né? Então nesse caso a gente tem da psicometria a mesma coisa, só que a psicometria ela acaba sendo muito mais anímica do que mediúnica, né? Porque a psicometria é uma sensibilidade que o sensitivo tem de captar as energias impregnadas num local, num objeto. Então originalmente ela é intuitiva, aliás ela é anímica.
Se houver a interação de um espírito para continuar desenvolvendo aquelas mesmas impressões, ela já entra no campo da mediunidade. Então é bem interessante a psicometria. No caso, muitas pessoas têm essa sensibilidade e não se dão conta. Então elas vão num lugar, às vezes nem comentam, né, porque tem pessoas que são médiums ou são sensitivos, mas eles não revelam isso por quê? Por questão de religião, por falta de credibilidade. Então essas pessoas, quando vão a museus, quando elas vão a cemitérios, quando elas vão a hospitais, quando elas vão a casarões muito antigos e tudo mais, elas têm impressões, algumas vezes impressões positivas, impressões negativas, algumas vezes elas adivinham aquilo que está sendo mostrado. Ela chega no museu, por exemplo, diante de um quadro, diante de um objeto que está sendo exposto, ela fica olhando e coisa e tal, e na cabeça dela já começa a vir uma história de como será que aquilo aconteceu. E ela fica assim, poxa, que interessante, né? Isso aqui, ela pensando com ela mesma, né? Eu fico imaginando a mulher que usou isso daqui, né? Aquela mulher de vestido, aquele vestido esvoaçante, vivendo numa casa antiga, coisa e tal. Aí ela desfaz do pensamento e vai embora. E mal sabe ela que ela captou exatamente as impressões daquele objeto. Isso porque muitas pessoas são médiums e não sabem que o são. Elas não entendem que aquela sensibilidade, aquela habilidade que ela tem, pode ser um elemento mediúnico ou pode ser um elemento anímico. Às vezes você tem ali uma crença qualquer, você não se interessa por isso. Tem aquelas pessoas que falam assim, eu vejo muito vultos. Mas ela não entende que essa habilidade que ela tem de ver esses vultos pode ser para ela mediunidade em desenvolvimento. Então essa é uma parte bem interessante. Ela se colocou, né, quando olhamos uma foto bem antiga e nos dá uma grande tristeza, isso com frequência, é psicometria. No caso da psicometria, Araci, ela está muito envolvida com as energias impregnadas. Se essa foto pertenceu a alguém, e aquele magnetismo animal que nós temos, né? Eu tenho essa foto, eu guardo, eu manuseio, eu manipulo, eu pego, faço, aconteço. E depois de um tempo, vamos supor que eu desencarnei, ou eu fiz uma doação, e esse objeto é doado para alguém, e essa pessoa que pegou, ela tem essa sensibilidade da psicometria, e ela toca nessa foto, e na cabeça dela começa a vir assim o registro da história daquela foto, daquelas pessoas envolvidas, isso pode ser psicometria. Agora, isso pode ser também só fruto da imaginação. O detalhe interessante é que quando a gente observa o fenômeno, simplesmente pela nossa perspectiva, ou seja, você olha e você começa a fazer deduções daquilo que você está vendo. Nesse caso, a gente acaba cometendo alguns equívocos, ou supervalorizando ou subvalorizando. Então a gente tem que entender o seguinte, a psicometria há a percepção de uma pessoa das energias impregnadas, do magnetismo impregnado num objeto, num local, como eu falei para vocês. Se isso acontece de fato, pode ser considerado psicometria. Se não acontece dessa forma, então não é psicometria. Agora, como nós vamos julgar se é ou se não é? Isso é um caso muito subjetivo. A gente só tem condições de fazer quando isso acontece de uma forma clara, patente, em que não há enganos. Há muitas pessoas que vão a psiquiatras dizendo que estão vendo espíritos, que na verdade ela está passando por um processo de perturbação psíquica e não faz nada, não tem nada a ver com mediunidade. Como tem pessoas que vão ao médico dizendo que estão passando por um distúrbio mental, que na verdade são médiums que estão tendo percepções. Então assim, o nosso julgamento só é possível quando existe de uma forma clara. Né? Inclusive voltando àquele assunto original que nós tratamos, quando você vai a um centro espírita dizendo que você quer se tornar um médium psicógrafo, a primeira coisa que perguntam é, você já sentiu alguma coisa no seu braço, alguma vontade de escrever? Aí eu vou dizer, não, nunca senti nada. Aí eles vão dizer assim, então não se preocupa porque você não é médium. Kardec disse o contrário, que se você treinar é capaz que a mediunidade aflore em você. Então na verdade a mediunidade pode estar numa condição latente, numa condição de adormecimento, que a partir do momento em que você começa a estimular ela surge. Então até hoje, em muitos centros espíritas, é feito um julgamento precipitado, julgando apenas pelas impressões ostensivas, e não por aquilo que pode se desenvolver. Né? Então assim, um cuidado interessante que a gente tem. Vamos lá aqui, no caso o Fristone colocou para nós, no caso de Bower Linton,
né? Buller Lytton, ele descreve cenas que depois, ao desenterrar em Pompeia, verificavam que estavam exatas, né? Olha que interessante, né? O próprio Divaldo Franco, ele fez um relato interessante quando ele esteve na Polônia visitando Auschwitz, aquele famoso campo de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele descreveu assim impressões tenebrosas, né? Pela sua grande mediunidade ostensiva em vários campos, né? Não apenas na psicografia, como a gente vê, mas na psicofonia, tem essa sensibilidade de psicometria, tem o trabalho de cura que ele faz, e sabe lá mais o que ele apresenta por aí. Então, quando ele esteve lá, ele relatou, né, o cheiro, relatou as imagens, as sensações, as emoções que estavam impregnadas naquele local. Né, algo que realmente, para quem tem uma sensibilidade aflorada nessa parte da psicometria, é alguém que sofre muito. Eu imagino também, viu, Araci? Só imagino, né, porque a gente sempre quer ser médium, mas nunca ser médium que sente essas coisas, né? Mas é uma experiência interessante, né? Bom dia, Zélia, bom dia, pessoal que chegou. Vamos lá, então. 216. Suponhamos agora a faculdade mediúnica completamente desenvolvida. Agora a gente já trata com pessoas que têm ali a mediunidade ostensiva, controlada, educada, instruída e tudo mais. Que o médium escreva com facilidade, que seja o que se chama de médium feito. Seria um grande erro de sua parte considerar-se dispensado de novas instruções. Ele só teria vencido uma resistência material, e é então que começam as verdadeiras dificuldades. Mais do que nunca necessitará dos conselhos da prudência e da experiência, se não quiser cair nas 1000 armadilhas que lhe serão preparadas. Se quiser voar muito cedo com suas próprias asas, não tardará a ser enganado por espíritos mentirosos que procurarão explorar-lhe a presunção. Então aqui a gente já fala dos médiuns, né, que já conseguem psicografar com facilidade, mas o fato de psicografarem com facilidade não significa que tenham experiência para lidarem com essas comunicações. Então ele fala assim, mas no momento em que me sento à mesa, eu já começo a psicografar. Então ele se acha que é o cara, né? Eu sou bom porque essa coisa de ficar estudando, porque ele acredita que, na verdade, muitos médiums acreditam que estudar o livro dos médiums é a forma de você desenvolver a mediunidade, no sentido mecânico, no sentido prático. Só que, na verdade, o livro dos médiuns é um livro que traz um conteúdo moral significativo, um conteúdo filosófico significativo. Então, se ele começa a observar, porque assim, para quem é médium, só para ter uma ideia, para quem é médium que já tem essa sensibilidade já aflorada, essa sensibilidade já desenvolvida, quando ele começa a ler o livro dos médiuns, a primeira coisa com que ele se depara é lá no comecinho, falando sobre os efeitos físicos, falando sobre os sistemas, falando sobre os problemas, aquela coisa toda, e ele não tem paciência, porque na verdade ele quer já chegar no capítulo direto que trata daquilo que ele tem. E isso acontece com médiums de várias faculdades. Ele está preocupado em ler sobre aquilo que ele quer se conhecer mais, ele quer se desenvolver mais, mas na verdade quando ele deixa de estudar determinadas passagens do livro dos médiuns, ele se esquece das orientações morais e dos cuidados que ele deve ter. Então por isso que o médium fala assim, mas eu sou médium há 20 anos. A gente já ouve muito isso, né? Os médiuns dando essas carteiradas. Então ele fala, mas eu sou médium há 30 anos. Então ele acredita que ele já viu tudo na vida. Grande engano da parte dele. Porque hoje ele pode pegar um espírito que tem um temperamento, que tem uma ideia, que tem um preparo, como ele pode pegar um espírito que vem com novidades, vem com elementos completamente diferentes. Então ele pode dizer assim, olha, eu já vi quase de tudo. Certamente que sim. Se nós pegarmos, por exemplo, um médium como Divaldo Franco, um médium como foi Chico Xavier, e acreditar, por exemplo, que eles já viram de tudo, engano da parte dele. Eles podem ter visto casos semelhantes, casos que terminaram de uma forma parecida, casos que começaram de um jeito parecido. Porque para dizer que eles já viram de tudo, eles teriam que ter conversado com todos os espíritos existentes no universo. Como eles não tiveram condições de fazer isso, já começa, por exemplo, que eles não me conheceram.
Se eles não me conhecerem, eles não sabem o que eu penso, não sabem o que eu sinto e não sabem o que eu posso fazer. Então, e a mesma coisa com vocês. Se eles não conhecem vocês, significa que vocês podem apresentar para eles situações que eles nunca viram. Se eu tiver uma intenção positiva, eu posso apresentar alguma coisa construtiva. Se eu tiver uma intenção negativa, eu posso manipulá-los do meu jeito. E de repente eles podem cair nessa cilada se eles não tiverem preparo. Então é o que acontece normalmente com os médiums iniciantes, porque eles já iniciam do caminho contrário. Muitos começam pela teoria e começam a se desenvolver na prática. Muitos chegam no início do trabalho já com a prática desenvolvida, mas não têm a experiência para lidar com a mediunidade. Vamos para 217 agora. Uma vez desenvolvida a faculdade, o essencial para o médium é não abusar dela. A satisfação que proporciona a alguns iniciantes provoca um entusiasmo que precisa ser controlado. Olha que orientação bacana de Kardec. Porque ele fala que muitos médiuns ficam tão empolgados com aquilo que eles produzem, que se depender desses médiuns, eles estão escrevendo o tempo todo. Eles querem acordar escrevendo, é como se fosse um brinquedo novo que uma criança ganhou. Fica naquela expectativa, de repente você ganha aquele videogame que era prometido, aquele videogame que você desejava ardentemente, e você quer acordar com ele, passar o dia jogando, brincar com ele o tempo todo, chamar os amigos para mostrar. Acontece a mesma coisa com a mediunidade, que nada mais é do que um brinquedo que o médium acaba conhecendo, dependendo da intenção, dependendo do médium naturalmente. E o mais interessante também, dependendo do resultado daquilo nas suas relações. Porque ser médium na nossa sociedade hoje é ser alguém que tem poderes sobrenaturais, é alguém que tem uma força mística interessante, coisa e tal. Aí você começa a contar para todo mundo que é médium, começa a contar para todo mundo que escreve, aí as pessoas começam a ficar eufóricas, empolgadas, e o médium começa então a ficar com o ego dele inflado, pronto. Acaba caindo na cilada que ele mesmo construiu. Continua. Devem pensar que lhes foi dada para o bem, e não para satisfazer a curiosidade vã. Aqui no caso, é exatamente ali a parte da evangelização, de saber que a mediunidade é um dom que foi concedido aos médiuns para que possam realizar essa tarefa de intercâmbio com o mundo espiritual de uma forma produtiva, tanto para os encarnados como para os desencarnados, e mais ainda para ele próprio. Para que ele possa se educar, para que ele possa exercer a caridade de uma forma desinteressada e tudo mais. Mas para muitos, pelo fato da mediunidade ser algo fantástico para a nossa sociedade, então isso acaba fazendo com que ele se sinta mais do que realmente ele é. E acaba fazendo mais do que ele acha que pode. Continua. É conveniente, portanto, que só a utilizem em momentos oportunos e não a todo instante. Percebe como essa orientação aqui está sendo transmitida para quem está em casa, não é para quem trabalha em centro espírita, hein? Olha que interessante. Os espíritos não estão constantemente às nossas ordens, e eles correm o risco de ser enganados pelos mistificadores. É bom escolher em dias e horas determinados para a prática mediúnica, de maneira que se preparem com maior recolhimento e para que os espíritos que desejam comunicar-se estejam prevenidos e também se coloquem em melhores disposições. Então aqui o que Kardec coloca? Olha, se você vai psicografar, primeiro comece a traçar objetivos. Por que você quer psicografar? O que você espera ganhar com isso? E o que você pode oferecer com isso? E aí então ele vai no seu dia a dia, de acordo com as relações que ele estabelece com o mundo espiritual e tudo mais, ele vai começando então a dirigir a sua faculdade. Aí Kardec começa a colocar, olha, agora para você fazer isso, é importante que você reserve alguns dias da semana, ou um dia da semana, num horário fixo, porque a nossa agenda tem que ser conciliada com a agenda dos espíritos. Se por acaso eu sou aquele espírito que desencarnou, e aí então eu pego a Açúcar, que é minha médium, e a gente vai trabalhar junto, eu preciso saber o que eu vou fazer no meu dia a dia, no meu cotidiano, com as minhas experiências, com as minhas atividades, com o meu aprendizado, e daquilo que eu posso colaborar com ela,
Então a gente marca, olha, então toda quinta-feira, às 4 horas da tarde, você se concentra, se prepara que eu venho, e a gente então trata dos assuntos que é do nosso interesse. Seja uma comunicação, seja um livro, seja uma instrução pessoal, seja lá como for. Então naquele dia, naquele horário, eu lá estarei presente. Se não for nesse dia, eu vou estar visitando alguém, vou estar fazendo algum tipo de trabalho, vou estar aprendendo alguma coisa. Certamente não vou ficar ali plantando na casa dela para ela apertar a campainha e me telefonar a hora que ela quer. Muitos médiuns pensam que é assim. E é exatamente nessa preocupação que Kardec apresenta, é que nessa empolgação, muitos médiuns se sentem muito à vontade conversando com alguns espíritos. É como se você criasse uma amizade nova e empolgado com essa amizade você acabasse sufocando aquele amigo. Escrevendo o tempo todo, ligando o tempo todo, visitando o tempo todo. E aí então esse amigo começa a ficar assim meio preocupado com essa insistência. E aí então ele começa a se afastar para que o médium fique ali mais controlado. Mas nessa empolgação, quando abre uma vaga, aparece um outro espírito. Então tudo deve ser bem controlado, entendendo esse tipo de relação, de que forma que ela se desenvolve. Então por isso, horários, objetivos, boas relações, preparo técnico, preparo moral, evangelizar-se, que é fundamental. Tudo isso fazendo com que o trabalho tenha ali um fim produtivo. A nossa última passagem de hoje. Se apesar de todas as tentativas, a mediunidade não tiver revelado, não se tiver revelado de maneira alguma, é necessário renunciar a ela, como se renuncia a cantar quando não se tem voz. Quem não sabe uma língua, serve-se de um intérprete. Nesse caso, faz-se o mesmo recorrendo a outro médium. Mas na falta do médium, não se deve julgar sem assistência dos espíritos. A mediunidade é para eles um meio de comunicação, mas não um motivo único de atração. Os que nos dedicam à afeição estão juntos de nós, quer sejamos médiuns ou não. Um pai não abandona o filho, porque este é surdo e cego e não o pode ver nem ouvir. Pelo contrário, envolve-o na sua solicitude, como os espíritos bons fazem conosco. Se eles não podem transmitir-nos materialmente o seu pensamento, ajudam-nos com a sua inspiração. Então aqui, mais uma vez para a gente poder finalizar, mostra exatamente que se por acaso eu desejo obter uma comunicação e eu não tenho condição de por mim mesmo recorrer ao mundo espiritual, eu posso me servir de outro médium que esteja à disposição. Um médium que ofereça condições, que tenha interesse, que esteja bem preparado, que esteja bem orientado, tudo isso para que ele possa alcançar esse objetivo. Deixa eu ver aqui qual é o próximo item que a gente vai entrar. Fechamos aqui o capítulo 17, então. Obrigado, Cindizinha. O capítulo 17 e o próximo do nosso trabalho será o capítulo 18 que traz... não. Agora nós temos ainda no capítulo 17 o próximo item, que é a mudança de caligrafia. Também é um assunto bem bacana no 219, que vai tratar dessas alterações que os médiuns observam nas comunicações com os espíritos. É bem bacana, a gente vai ter um conteúdo interessante aqui. Pessoal, alguma dúvida com relação a isso? Segura aí, pessoal. Muita gente caindo e muita gente voltando. Algum comentário que vocês queiram fazer? Temos aí 5 minutinhos para tratar desse assunto. O que vocês querem? Aliás, deixa eu aproveitar. Ontem eu comentei com vocês sobre o caso de um senhor que era inglês, que ele desencarnou, ele tinha ali posses, era uma pessoa que tinha ali um patrimônio considerável, e ele tinha ali uma fixação de que ele ia ficar pobre, e que ele precisava trabalhar o tempo todo. Vocês se lembram que eu comentei isso ontem. Então o artigo, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, está aqui na Revista Espírita de junho de 1858, e o título, Conversas Familiares de Além Túmulo, Sr. Morrison Monomaníaco. A monomania
É alguém que tem mania de uma coisa só, e ele fica sempre insistindo naquilo. É o que hoje nós chamamos de... seria quase um transtorno obsessivo compulsivo, TOC. Né? E Kardec aborda 2 casos de monomania na Revista Espírita. Né? Vai com Deus, Flávio, bom dia. O caso desse senhor que era rico, mas ele precisava desesperadamente trabalhar para não ficar pobre. E um caso de uma outra senhora que ela tinha uma fixação pela religião. Então ela vivia em torno da religião dela. E isso não era um fanatismo, era uma patologia. Então desse senhor Morrison, só para conhecer um pouquinho da história, um jornal inglês deu no mês de março último a notícia seguinte sobre o senhor Morrison, que acaba de morrer na Inglaterra, deixando uma fortuna de 100 milhões de francos. Deve ser um dinheiro bom isso aí. Ele era, disse esse jornal, durante os 2 últimos anos de sua vida, vítima de uma singular monomania. Imaginava que estava reduzido a uma pobreza extrema e deveria ganhar o seu pão de cada dia por um trabalho manual. Sua família e seus amigos haviam reconhecido que era inútil procurar dissuadi-lo. Era pobre, não tinha um shilling, lhe era preciso trabalhar para viver. Isso era sua convicção. Metiam-lhe uma enxada na mão cada manhã e o mandavam trabalhar em seus jardins. Logo voltava-se a procurá-lo. Deixa eu ver aqui. A procurá-lo, sua tarefa tida como finda. Pagava-se-lhe então um modesto salário pelo seu trabalho, e ele ficava contente. Seu espírito estava tranquilo, sua mania satisfeita. Teria sido o mais infeliz dos homens se tivessem procurado contrariá-lo. Então, nesse caso de um tipo de transtorno obsessivo, como é esse caso, há relatos, por exemplo, que processos obsessivos provocam esse tipo de situação. Então, porque a gente sabe que quem sofre de TOC, naquele mais alto grau, são pessoas que praticamente têm as suas vidas sociais incapacitadas. Pessoas que muitas vezes lavam-se o tempo todo, mexem em objeto o tempo todo, a pessoa que sai de casa e não consegue sair de casa tranquila, enquanto não tranca a porta, ela tranca a porta ali 200, 300 vezes. Tem gente que vai e sempre volta para ver se não deixou luz acesa, se não deixou um fogão com o gás ligado, se não deixou alguma coisa ali que possa provocar algum tipo de acidente. Então há casos de obsessão em que os espíritos provocam esse tipo de transtorno em suas vítimas, exatamente para poder fazer com que elas sofram. Né? Roer unha, eu diria que é muito mais mania do que toque, né? Porque a gente vê que às vezes você rói unha em determinadas situações. Quando você está vendo televisão, quando você fica nervosa, alguma coisa assim, né? Mas quem sofre de toque é algo que é 24 horas por dia. Né? Ou passe ridículo, é uma forma de afetar essas pessoas. Né? Então, o ideal seria que a gente tivesse uma vida equilibrada, não tivesse essas manias, né? Porque roer unha não só é anti-higiênico, como é feio, né? Além de machucar também, né? Então, eu já machuquei muitas vezes minha mão, já inflamei muitos cantos de unha, né, com isso. Depois de um tempo eu resolvi que isso não tinha mais graça, então parei de fazer isso. Mas, assim, para um estado patológico, né, a gente vê que tem situações que o transtorno obsessivo compulsivo está muito ligado a comportamentos do dia a dia. Né? Se eu ruía, eu comia quase os dedos, Silvia. Eu mordia assim aquele cantinho de unha e puxava, assim, saia quase metade da unha na minha mão. Era coisa assim de doido, né? Então, se você ficar mordendo coisa, não sei o que, são manias, né? Então assim, o que a gente observa é que nesse caso, como a gente viu aqui desse senhor, ele tinha uma vida infeliz, uma vida completamente, quer dizer, infeliz, para ele era feliz, né? Porque ele tinha a vida dele satisfeita, né? A mania dele satisfeita, né? Mas no caso a gente vê que ele ficava completamente incapacitado. Ele tinha uma grande fortuna, era uma pessoa bem posicionada na sociedade e vivia em função da satisfação daquele transtorno. Né? Muitos problemas de estômago para quem rói unha, exatamente pelos tipos de bactérias que são ingeridas ali também. Né? Além de ficar estimulando a salivação, estimulando a produção de ácidos gástricos, né? Tudo isso acaba sendo consequência desse problema. Né? Mas enfim, vimos aqui então esse início, né? Esse nosso estudo de hoje, trazendo então essas informações a respeito do desenvolvimento da mediunidade, da formação de médiuns.
Na próxima semana a gente volta então a falar sobre mudanças de caligrafia e perda e suspensão da mediunidade. São 2 casos que a gente vai abordar no nosso próximo encontro. Bom, eu vou passar então para o nosso amigo Freestone, que vai fazer o encerramento para nós. Depois a gente volta, lembrando que amanhã vai ser segunda-feira, nega. Tá, é sempre de segunda e quarta. Hoje é quarta-feira, na segunda-feira que vem a gente está de volta por aqui. Então, amanhã a gente volta a fazer o estudo do nosso o livro Obras Póstumas, né? Do livro Obras